Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num guia, um verdadeiro kit de ferramentas para testar a lógica e a justiça de qualquer argumento que cruzar nosso caminho. Sabe, para a gente nunca mais ser pego desprevenido. Pois é, a pergunta que não quer calar, num mundo com tanto debate, tanta opinião para todo lado, é essa aí. Como é que a gente sabe se um argumento é racional de verdade? Como que se separa o que faz sentido do que é só barulho, sabe? Ou até manipulação, ou uma ideia que simplesmente não para em pé? Olha, a boa notícia é que tem um método para isso. Sim, existe um sistema que vem lá da teoria da argumentação e que nos dá ferramentas bem práticas, critérios claros, para a gente testar a lógica e a justiça por trás de qualquer coisa que dizem para a gente. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. A primeira parte do nosso kit foca no que a gente pode chamar de regras da estrutura. Pensa assim, é como se fosse a planta baixa de um argumento. Não adianta nada a casa ser bonita por fora se a fundação está toda torta, não é mesmo? A gente tem que checar se a base é sólida. E essa planta baixa, essa estrutura fundamental, ela é governada por 5 regras. 5 regras essenciais. São 5 testes que um argumento, qualquer um, precisa passar para ser considerado, digamos, logicamente saudável. A primeira, e olha, a mais básica de todas, é a regra da não contradição. O que ela quer dizer? Simples. Consistência interna. Um argumento não pode se contradizer, não pode afirmar e negar a mesma coisa ao mesmo tempo. É como dizer no mesmo fôlego que o Estado precisa de mais impostos para funcionar e logo em seguida, mas todos os impostos deveriam ser abolidos. Ué, não faz sentido, né? Isso quebra a regra. É a base de tudo. Se não tiver isso, o resto desmorona. Depois, temos a universalidade. Essa aqui exige igualdade de critérios. Sabe aquela história de 2 pesos, 2 medidas? Então, essa regra proíbe isso. Se um princípio vale para uma situação, ele tem que valer para todas as situações parecidas. Por exemplo, se a gente concorda que plágio é errado, essa regra tem que valer para o estudante, para o político, para o cientista, para todo mundo. É isso que garante a objetividade, a justiça da coisa. A terceira regra é a da clareza. Aqui, a comunicação tem que ser precisa. Sabe quando a pessoa usa umas palavras vagas, umas ideias ambíguas que mudam de sentido no meio da conversa? Isso aí destrói qualquer argumento. Se alguém chega defendendo liberdade, tá, mas que liberdade? Liberdade de quê? Econômica, de expressão, individual? Os termos precisam ser claros, definidos. Senão, vira uma conversa de louco, ninguém se entende. Quarta regra: a verdade. E olha, essa parece óbvia, né? Mas é um pilar crucial. Um argumento precisa de honestidade com os fatos. As premissas, a base da ideia, elas precisam ser verdadeiras, precisam ser verificáveis. Não dá para construir um argumento em cima de mentira. Se alguém usa, sei lá, estatísticas falsas para provar um ponto, mesmo que o raciocínio pareça fazer sentido, o argumento todo já nasceu torto, já é irracional na sua essência. E, para fechar as regras de estrutura, a quinta: completude. Essa exige integridade. Um bom argumento não pode simplesmente ignorar os pontos inconvenientes, sabe? Não pode varrer os contra-argumentos para debaixo do tapete. Imagina falar de uma nova tecnologia só citando os benefícios e esquecer de mencionar os riscos. Isso é uma falha de completude. O argumento tem que olhar para o quadro todo, não só para a parte que lhe convém. Então, vamos recapitular rapidinho? As 5 regras da estrutura. Não contradição para garantir a coerência. Universalidade para garantir a objetividade. Clareza para a gente conseguir se comunicar. Verdade, que é a base da confiança. E a completude que dá robustez para o argumento. Juntas, elas são o alicerce da racionalidade. Olha só um exemplo prático com a liberdade de expressão. Se um argumento diz que ela é absoluta e nunca pode ser limitada, mas aí a mesma pessoa defende uma limitação para um caso específico, pronto, caiu em contradição. A aplicação correta é mais sofisticada. É reconhecer que a liberdade de expressão é sim fundamental, mas não é absoluta. E isso não é ser contraditório, é ter nuance, é entender a complexidade da coisa. Ok, então a gente já viu a planta baixa, a estrutura do argumento. Mas, e se um argumento for logicamente perfeito, mas for apresentado num ambiente totalmente injusto? Aí não adianta, né? Por isso, a segunda parte do nosso kit vai olhar para as regras do processo. Não basta o argumento ser bom, o clima da discussão, o ambiente também tem que ser honesto. Para que o resultado de uma discussão seja considerado legítimo, ele tem que chegar perto de algumas condições ideais. Primeiro, inclusão. Todo mundo que é afetado tem que poder participar. Segundo, igualdade.
todo mundo tem que ter a mesma chance de falar. Não pode ser só um lado com o microfone. Terceiro, liberdade. As pessoas precisam se expressar sem medo, sem coação. E, claro, honestidade, sem manipulação, sem enganação. E, por fim, a racionalidade tem que prevalecer. Ou seja, o que ganha é a força do melhor argumento, e não a força da pressão. E isso nos leva a um ponto, olha, crucial, que amarra tudo. Existe uma diferença gigante entre um consenso forçado e um legítimo. O forçado é aquele que vem pelo medo, pela ameaça, pela manipulação. Ele é ilegítimo, ponto. Já o consenso legítimo, esse é alcançado de forma livre, porque os argumentos foram tão bons que convenceram as pessoas. A forma como se chega na conclusão importa, e muito, tanto quanto a própria conclusão. Beleza! Agora que a gente tem as duas partes do kit nas mãos, as regras da estrutura e as do processo, chegou a hora de colocar o sistema todo para funcionar. Vamos ver na prática como fazer uma verificação completa. O processo é como um checklist, um passo a passo. Primeiro passo, analisar a estrutura do argumento. Aí a gente passa o pente fino nas 5 regras que vimos. Não contradição, universalidade, clareza, verdade e completude. Depois, o foco muda para o processo. A discussão foi justa, foi aberta, o consenso foi real, foi legítimo. Só depois de passar por esses 2 grandes filtros é que um argumento pode ser carimbado como racional e justo. Vamos aplicar isso num caso real e bem complexo para a gente entender melhor. O debate sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ok, vamos rodar o teste de estrutura. No argumento a favor, por que a gente vê? Não contradição? Ok, ele é consistente. Universalidade? Também. Aplica a ideia de igualdade para todos. Clareza e verdade? Os conceitos são bem definidos e se baseiam em princípios legais constitucionais. Então, até aqui, a estrutura parece sólida. Mas, e a completude? Aqui o teste começa a mostrar onde a conversa pode se aprofundar. Por exemplo, um argumento a favor pode, às vezes, não abordar de frente todas as objeções de cunho religioso, e, do outro lado, um argumento contrário pode não se aprofundar nos princípios de igualdade. Veja bem, isso não invalida as posições de cara, mas mostra exatamente onde a argumentação de cada lado precisa ficar mais forte, mais completa. Agora, vamos para o teste do processo. O debate público sobre esse tema teve a participação de múltiplos lados, né? Argumentos e contra-argumentos foram ouvidos em vários lugares. E a decisão final veio por meio de processos deliberativos, seja no judiciário, no legislativo. Mesmo que nem toda conversa individual tenha sido perfeita, o processo como um todo buscou essa legitimidade, essa abertura. Então, para a gente fechar o raciocínio, esse resumo mostra o sistema completo. Pensa assim: as regras da estrutura cuidam da qualidade do argumento, elas protegem a racionalidade. As regras do processo cuidam da qualidade da discussão, elas protegem a legitimidade. E quando a gente junta as duas coisas, aí sim temos um teste completo que busca proteger tanto a segurança quanto a justiça das decisões. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? Importa porque isso aqui não é só uma teoria de livro, sabe? É uma ferramenta poderosa de pensamento crítico para a gente usar no nosso dia a dia. E tem uma frase da fonte que resume isso perfeitamente. Racionalidade não é um mistério, é verificável, é clara, é transparente. Ou seja, é uma habilidade que qualquer um pode aprender e aplicar. Não é um dom mágico que só alguns têm. E para a gente terminar, fica uma provocação. Da próxima vez que alguém apresentar um argumento, seja numa reunião de trabalho, nas redes sociais, numa conversa de bar, qual regra desse kit de ferramentas vai ser a primeira a ser testada? Será a consistência? A universalidade? A clareza? Só de fazer essa pergunta, o pensamento já fica mais afiado.